Bom, então, fechando a nossa disciplina, essa primeira disciplina do módulo de processo judicial previdenciário, prosseguindo no desafio que é compreender o interesse de agir em matéria previdenciária, nós vamos para uma quarta pergunta, ainda tendo como diretriz o tema 350 do Supremo Tribunal Federal. Já respondemos a pergunta se é necessário requerimento administrativo ou não, à luz desse precedente, se é necessário se apresentar todos os fatos na via administrativa, se é necessário cumprir todas as exigências formuladas pelo INSS. Fizemos algumas observações importantes em relação a isso, terminamos o nosso último vídeo exatamente em relação a esse ponto. E agora o item 4, a pergunta 4. Para configurar o interesse processual, há necessidade de previamente se apresentar todos os documentos da ação judicial na via administrativa? Então, essa me parece uma questão importante. Olha, se decidiu que, como regra geral, é necessário um prévio requerimento administrativo para ações de concessão, não de regra geral para as ações de revisão de benefício, mas se tratar de fato novo, fato não submetido ao crivo do INSS, seja nas ações de revisão, como expressamente diz o Supremo, seja para as ações de concessão, como a jurisprudência trabalhou a orientação do Supremo Tribunal Federal, é necessário um novo requerimento administrativo, um requerimento onde se submeta o fato novo, o fato inédito, para apreciação do INSS. Esse seria o primeiro ponto. A pergunta que se coloca aqui agora é se é necessário que todos os documentos apresentados em juízo, seja inicialmente apresentado na via administrativa. Parece que algo excessivo, algo que vem engessar o processo judicial, como se não mais fosse possível se fazer prova nova, prova no âmbito do processo judicial, prova que se repute necessária para a demonstração do fato constitutivo do direito previdenciário. E a questão que se coloca aqui, a resposta seria um redondo não. Não é necessário que todos os documentos que se apresentam, todas as provas apresentadas no processo judicial sejam antes ventiladas na esfera administrativa. Não se trata disso. Muito embora possa se levar alguma... possa sugerir isso, o tema que é objeto de questão no representativo de controvérsia 1124 do Superior Tribunal de Justiça, que nós aguardamos a resposta. Esse tema 1124, que fala de interesse de agir e termo inicial dos benefícios concedidos judicialmente, ele passa por essa ideia. Quando ele diz, caso superada a ausência do interesse de agir, a questão é definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária. Então, o destaque que nós estamos fazendo aqui é a prova não submetida ao crivo administrativo do INSS. Se a utilização de um elemento probatório que não foi submetido à análise do INSS configuraria interesse de agir, ou se nós estaríamos diante de uma ausência de interesse de agir. Essa é a questão do tema 1124. Mas, como o tema 1124 do SJ deve e parte a todo tempo da sua correlação com o que disse o Supremo no tema 350, que fala sobre interesse de agir, é preciso entender que o Supremo, se diz que fato novo tem que ser submetido ao INSS previamente, salvo aquela hipótese de que de antemão se sabe que o INSS vai indeferir, etc. Se o Supremo disse isso, que fato novo deve ser submetido à análise administrativa, ele não vincula, não limita a utilização de documentos novos na via judicial, como se fosse uma burla à via administrativa. E isso fica claro nos embargos declaratórios do tema 350, no RE 631-240. Então eu coloco aqui uma correlação entre o tema 1124 do STJ e o que explicitou o Supremo Tribunal Federal no âmbito do grande precedente que orienta ou coloca luzes sobre o acesso à justiça e o interesse de agir em matéria previdenciária. Atentem! Sobre eventual diversidade de documentos juntados em processo administrativo e judicial, a regra geral é a que consta do voto condutor do acordo embargado. 2 pontos. E aí agora vem. Será necessário prévio requerimento administrativo se o documento ausente no processo administrativo referir-se a matéria de fato que não tenha sido levada ao conhecimento da administração. Eventuais exceções devem ser concretamente motivadas. Deve-se observar ainda o artigo 317 do CPC, segundo o qual, antes de proferir decisão sem resolução do mérito, o juiz deverá conceder à parte a oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Minhas queridas e meus queridos, aqui 2 ou 3 importantes referências ainda em relação ao interesse de agir. Em primeiro lugar, o Supremo reafirmando que é possível juntar documentos novos, de provas novas no âmbito do processo judicial. Não é necessário que todas elas consubstanciem um requerimento no processo administrativo. Esse me parece um ponto.
Agora, se o documento novo disser respeito a um fato novo, imagine, num requerimento administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição, não se requereu e não há nenhum indício do trabalho rural por parte do segurado. Se houvesse um indício, uma certidão de casamento, alguma nota de comercialização, por ali o INSS já teria condições de compreender a possibilidade de um trabalho rural, emitir carta de exigência, orientar o segurado para a juntada de outros documentos, enfim, assumir uma postura proativa no processo administrativo. Nesse nosso exemplo, não há nenhum indício, nenhum elemento, zero comentários sobre trabalho rural. Vamos colocar aqui que é o requerimento eletrônico, colocou-se lá que não há interesse em somar tempo de trabalho rural. Foi indeferida essa aposentadoria pelo INSS, aposentadoria por tempo de contribuição. Aí a parte autora ingressa com uma demanda judicial e na demanda judicial pretende reconhecimento de 6 anos de trabalho rural. Para essa circunstância, a jurisprudência tem entendido que não há interesse de agir em discutir esta circunstância fática que compõe a causa de pedir esses 6 anos de rural, porque é um fato novo, um fato que não foi submetido ao crivo do INSS. E segundo a lógica do tema 350, conforme tem compreendido a jurisprudência pátria dos juizados especiais federais e também na justiça comum, é imprescindível que esse fato novo seja previamente submetido ao INSS. É claro, se tratar daqueles fatos que de antemão se sabe que o INSS vai indeferir, imagine o reconhecimento de aposentadoria especial para contribuinte individual não cooperado, após 28 de abril de 1995. Bom, aqui de antemão eu sei que o INSS vai indeferir. Então, aqui eu não preciso levar esse fato novo e nem documentos que digam respeito a esse fato, segundo a lógica do tema 350. Esse é um ponto, então. Em primeiro lugar, um mero indício já é suficiente para a administração desencadear a análise daquele fato. Em segundo lugar, se tratar de um fato novo, aí sim se torna necessária a apresentação desse documento na via administrativa. E em terceiro lugar, claro, eu tenho que fazer uma observação aqui ainda, se apesar de ser um fato novo, nada dito sobre ele na via administrativa, como esses 6 anos de tempo rural, o INSS no processo judicial, em sua contestação, impugnar o mérito, resistir à pretensão, dizendo que não é possível o reconhecimento do tempo rural ali pretendido por falta de prova material ou por uma outra razão, olha, o que eu tenho é uma resistência à pretensão no processo judicial, o que eu tenho é, portanto, a configuração do interesse processual superveniente. Não há razão para se extinguir o processo sem o julgamento do mérito. Agora, esses embargos declaratórios no recurso ordinário 631-240, eles são importantes na medida que dizem que, é claro que, imagine a seguinte situação, no processo administrativo você juntou apenas alguns indícios do trabalho rural. O INSS entendeu insuficiente e indeferiu. Você vem em juízo e em relação a esses mesmos 6 anos de tempo rural, você fortalece o conjunto probatório, traz outros elementos, notas fiscais, documentos de propriedade de imóvel ou anotação em carteira de trabalho e postula ainda a comprovação mediante testemunhas. Ora, esses elementos probatórios novos apenas vêm fortalecer um conjunto de provas já referentes àquele fato, 6 anos de tempo rural, que havia sido alegado no âmbito administrativo. Então, percebam que nada obsta o fortalecimento de documentos, o fortalecimento de provas, a juntada de novos documentos destinados a fortalecer, a formar o convencimento do juízo, segundo diz o Supremo Tribunal Federal, e isso nos responde então a pergunta colocada, se para configurar o interesse processual há necessidade de previamente se apresentar todos os documentos da ação judicial na via administrativa, vimos que não. E por fim, a última dica que fica deste recurso, desse embargos declaratórios, é o artigo 317 do CPC. Pois ali diz, se Sua Excelência, se o órgão jurisdicional, o juiz, ou o tribunal, ou o tribunal recursal, entender que há um vício, há ali uma carência de ação, não há uma análise do INSS em determinado ponto, antes de proferir a decisão sem resolução do mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, ser possível, corrigir o vício. Me parece esse ponto extremamente importante e frequentemente ele é negligenciado, porque se o juiz percebe que há esse vício, não há interesse de agir em princípio, porque se trata de fato novo, nada obsta que, visando corrigir esse vício, para que se tenha uma solução de mérito, dado o princípio da primazia do mérito, que está no artigo 6º do Código de Processo Civil, o juiz suspenda o processo e determine a parte autora que, junto ao INSS, adite o requerimento administrativo, pode determinar uma reabertura de tarefa junto ao INSS para análise daquele determinado fato, à luz de novos documentos, ou análise de fatos que não foram ventilados na via administrativa. Tudo isso para o aproveitamento do processo judicial antes que se profira uma decisão sem resolução de mérito por falta de interesse de agir. Então, essa pergunta número 4 é extremamente importante, mas as dúvidas não param aqui.
coloco ainda um quinto momento do acesso à justiça no direito previdenciário, e a pergunta diz o seguinte: para configurar o interesse processual, há necessidade de previamente formalizar todas as alegações e documentos nos campos do requerimento eletrônico? Se essa pergunta fosse feita há uns 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, eu disse, olha, esse cara veio do futuro, né? Não tem sentido. Por que está falando desse requerimento eletrônico? E formalizar aonde essas alegações e documentos nos campos, né? É que se trata de inovação do INSS, no final do ano de 2022, onde se estabelece, não é, uma análise automatizada dos requerimentos de benefícios previdenciários. E nessa análise automatizada, nesse contexto de automação, de robôs analisando os requerimentos administrativos mais diversos, se estabeleceu uma espécie de formulário eletrônico, de requerimento eletrônico por benefício. E quando você pleiteia ali aposentadorias voluntárias, como uma aposentadoria por tempo de contribuição, há campos específicos, onde diz, pretende contar tempo rural, sim ou não? Aí a pessoa clica, sim. Pretende contar tempo diferenciado, especial, professor, sim ou não? Sim. Se preencher não, erra, né? E uma vez dito sim ao tempo rural, uma vez dito sim ao tempo especial, quais são os períodos e em que condições se deu a prestação de serviço? Tem ali as relações previdenciárias individualizadas para serem preenchidas. Esses formulários eletrônicos, quer dizer, é algo impensável que eles sejam compreendidos pelo leigo, né? Pela pessoa que é interessada de maneira direta na obtenção do benefício previdenciário. Quer dizer, é uma pessoa hipossuficiente em termos digitais, hipossuficiente em termos informacionais, hipossuficiente em termos econômicos, quer dizer, não tem condições, mal compreende seus direitos, quanto mais teria condições de fazer valer os seus direitos, ainda mais diante do robô, de como tem que ser preenchido certinho, tintim por tintim, esse requerimento eletrônico. Então, a quinta pergunta que se coloca aqui é, olha, eu tenho que fazer um requerimento administrativo? Sim. Eu tenho que alegar todos os fatos da via administrativa? Regra geral, sim. Eu tenho que apresentar todos os documentos da via administrativa, cumprir as cartas de exigência, respondemos essas questões com algumas ressalvas, né? E agora a quinta, eu tenho que requerer de maneira formal, adequada, sob pena de sequer ser conhecido pelo INSS o meu pedido, e por conseguinte, sem ter eu condições de propor uma ação judicial, porque se reputaria não caracterizado o interesse processual, né? Então, essa é uma questão interessante. Eu trago aqui uma sentença, um recorte de uma sentença, em que se entendeu que havia falta de interesse de agir, porque não houve, se tratava aqui de uma aposentadoria rural por idade, e se entendeu que não havia o preenchimento adequado do formulário eletrônico do INSS. Eu leio com vocês um excerto desta decisão singular proferida no estado do Paraná. Vejam lá. Em que pese a parte autora ter sinalizado que pretendia o aproveitamento de tempo rural ao formular o pedido administrativo, possui tempo rural? Sim, respondeu a parte. Não informou no campo das relações previdenciárias declaradas pelo requerente o período de atividade rural que pretendia reconhecer. Por conta disso, o pedido administrativo foi indeferido de forma automática pelo sistema do INSS. É de conhecimento público e notório, agora vem aqui a defesa do juiz em relação ao INSS, né? É de conhecimento público e notório o acúmulo de serviço a que vem sendo submetidos os servidores do INSS. Haja vista o grande número de solicitações protocolizadas e a diminuição exponencial do quadro de pessoal da autarquia previdenciária nos últimos anos. Com o objetivo, com o escopo de diminuir o tempo de tramitação dos processos administrativos, o INSS passou a adotar rotinas de automação da análise de seus requerimentos, cujas diretrizes são estabelecidas pela portaria de Bem INSS 1087 de 2022, de 15 de dezembro de 2022. Então, o que aconteceu aqui? Era uma aposentadoria por idade rural. A parte autora, assistida por advogado, informou que sim, que possuía tempo rural, claro, por aposentadoria rural por idade. Só que não foi preenchido no campo que tinha relações previdenciárias, deveria ser clicado para se abrir uma janelinha ali e ser preenchido o período ou os períodos de atividade rural e em que condição teria se dado esse trabalho rural. E, por consequência, não houve análise humana desse requerimento, houve um indeferimento automático pelo robô. E esse indeferimento, entendeu o magistrado, não seria suficiente para caracterizar o interesse processual, porque não houve o correto e formal, e formalmente correto, né? Não estava formalmente adequado o requerimento administrativo. A parte autora recorreu e eu trago aqui um precedente, neste caso, da terceira turma de recursão do Paraná, é um precedente de minha relatoria, onde nós anulamos a sentença, onde nós reconhecemos
com interesse de agir, até porque nos anexos do requerimento administrativo estava ali uma inicial que o advogado havia feito, detalhando os períodos, colocando a autodeclaração de trabalho rural e os documentos que serviriam como prova material do tempo de atividade rural. Eu peço licença também para ler um recorte dessa decisão da turma recursal. Aqui a crítica é: o que se tem é uma estrutura de inteligência artificial que não dialoga com o particular, não é intuitiva e que não faz cumprir, porque apresenta limites de comunicação, o dever jurídico da administração em agir de modo eficiente e proativo na análise dos requerimentos de benefícios previdenciários, orientando o particular, com ou sem representante, com ou sem advogado, persiste esse dever jurídico do INSS em orientar os segurados, concedendo-lhe a proteção previdenciária adequada. Por outro lado, o INSS contestou o mérito da demanda, também munida a Procuradoria Federal de recursos tecnológicos. Isso faria ao menos reconhecer o interesse processual superveniente à DER, conforme falamos agora há pouco. Dessa forma, seja porque o fato foi levado à administração, que não logrou ouvir, não olhou os anexos, seja porque não foi emitida exigência administrativa, o que é razoável de se exigir diante da afirmação expressa do segurado no sentido que deseja ter reconhecido o tempo de trabalho rural, seja porque o mérito da causa foi objeto de impugnação por parte do INSS na contestação, penso que não se justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, especialmente diante da norma processual fundamental que consagra a primazia do mérito, artigo 6º do Código de Processo Civil. Então, essa aqui seria, assim, o quinto momento, né, que atravessamos em relação às questões que se levantam relacionadas ao interesse de agir, e esta última, mais recente, nesse contexto ainda de transição, pode dizer, os primeiros anos de automação das rotinas previdenciárias na análise dos requerimentos de benefícios. Dito isso, meus caros, e uma vez mais apoiado no que disse o Supremo Tribunal Federal, nos embargos declaratórios do recurso extraordinário 631.240, eu colocaria uma estratégia que me parece importante para se salvaguardar a DER, para se salvar um requerimento administrativo, para evitar que se tenha que formular um novo requerimento administrativo, porque aquele primeiro não pode ser discutido em juízo por falta de interesse processual, porque alguma exigência não foi cumprida, ou porque algum determinado fato não foi apresentado. A ideia, se eu tenho uma segunda DER, eu praticamente eu vejo com dificuldades, não é, o recebimento dos valores pretéritos, né, os atrasados desde aquela primeira DER. Então, uma estratégia que penso adequada é o pedido de reabertura do processo administrativo, ou pedido de reabertura de tarefa, o pedido de reabertura de tarefa. Nós vamos ver na aula seguinte, quando falarmos um pouquinho sobre petição inicial em matéria previdenciária, e ali vou investir, né, alguns minutinhos sobre algumas estratégias para tentar salvar o processo judicial, para se aproveitar ao máximo o processo judicial e não termos uma extinção sem resolução do mérito, quando a rigor a parte não forçou a judicialização, ela buscou o benefício na via administrativa, foi indeferido e resta a ela o poder judiciário. Mas aqui é quando se entende que não é caso de uma demanda judicial, aqui foi um indeferimento feito por robô, não houve uma justificativa, a motivação do ato administrativo indeferitório, não houve espaço para a produção de prova, quando após uma formalização equivocada, enfim, por parte do segurado, logo sobrevém uma decisão indeferitória, sem nenhum espaço para o aprimoramento do processo administrativo. Então, trago aqui dois precedentes, ambos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e percebam o que diz ali. A reabertura do processo administrativo, então eu vou aproveitar a mesma DER, é possível quando há fundamentação genérica, que é o caso, quando se vê esses indeferimentos, um monte de coisa dita e nada de maneira específica, né? Então, uma fundamentação genérica, omissa ou inexistente que configure violação ao devido processo legal. Em casos tais, há legítimo interesse de agir na impetração do mandado de segurança. Então, se impetra o mandado de segurança para que se reabra o processo administrativo e a administração, à luz daquilo que foi apresentado, fundamente o indeferimento. Veja o item 2. O princípio da motivação dos atos administrativos impõe à administração o dever de indicar os fundamentos de fato e de direito de suas decisões, devendo seu texto guardar congruência com a realidade fática. Deve ser claro, coerente e consistente todas as características de uma boa argumentação. Tal obrigatoriedade se fundamenta na necessidade de permitir o controle da legalidade dos atos administrativos. Então, me parece um ponto importante que, para se evitar uma falta de interesse de agir na sequência, seja numa ação de concessão,
como vou adiantar, vou mencionar logo mais adiante, seja pela via do mandado de segurança, se busca a reabertura do processo administrativo. Veja aqui a parte do item 3 desse importante precedente do TRF4. Revela-se ilegal e irrazoável o encerramento do processo administrativo sem adequada análise de todos os pedidos formulados pelo demandante e das provas apresentadas. Veja, nesse exemplo que dei da aposentadoria rural por idade, havia ali no anexo uma petição inicial detalhando os períodos, a autodeclaração de trabalho rural, de exercício de atividade rural, os documentos comprobatórios da atividade rural, havia tudo ali. Nada daquilo foi analisado pelo robô, nada daquilo foi analisado pelo INSS, porque o formulário eletrônico não foi preenchido de maneira adequada. O que está querendo dizer aqui esse precedente, que ilustra apenas uma corrente jurisprudencial, é que revela-se ilegal e irrazoável o encerramento do processo administrativo sem adequada análise de todos os pedidos formulados pelo demandante e das provas apresentadas, bem assim a aprovação de decisão fundamentada, com apreciação de todos os requisitos legais à análise do requerimento, nos termos da própria instrução normativa, aqui antiga ainda, 77 de 2015, do INSS. Tem a parte impetrante, tem o segurado da Previdência Social, direito à reabertura do processo administrativo de concessão do benefício previdenciário, para que seja formulada nova exigência de documentos, bem como que seja prolatada nova decisão fundamentada, mantida a sentença que concedeu a segurança. Então, nós tivemos aqui um caminho diante de um indeferimento automatizado para a reabertura do processo administrativo, para que se alcançasse uma análise pelo INSS e uma justificativa para o reconhecimento ou para a rejeição do requerimento administrativo, do direito previdenciário pretendido. Minhas queridas e meus queridos, nesta parte nós concluímos o tema do interesse de agir em matéria previdenciária. É um dos temas centrais do processo previdenciário, porque nós, como mencionei em aulas passadas, vivemos num contexto de portas fechadas, de cadeados, para usar a lâmina que coloquei ali atrás, um momento de uma jurisdição defensiva com vistas a diminuir a judicialização, e, de outro lado, também o INSS com dificuldades para dar conta das demandas, as longas filas que estão na instância administrativa, aparentando, então, um jogo de esquiva institucional, e esse é o desafio do advogado, da advogada previdenciarista, é de tramitar adequadamente no processo administrativo e saber as condições necessárias para que tenha também um processo judicial e análise do mérito do seu pedido. Nessa primeira disciplina do processo judicial previdenciária, investimos as nossas fichas na análise da estrutura do Poder Judiciário, a Justiça Federal Comum, os juizados especiais federais, a competência dos juizados especiais federais. Mais adiante voltaremos com o sistema recursal dos juizados. Também falamos sobre a competência jurisdicional em matéria previdenciária, colocamos ênfase nos benefícios acidentários, no conceito de acidente de trabalho e a competência da Justiça Estadual para processar as ações envolvendo benefícios decorrentes de acidente de trabalho ou equiparados a acidente de trabalho. Mencionamos também a competência delegada, critérios para a competência delegada, gratuidade da justiça, a isenção de custas que há nos juizados especiais federais e a gratuidade da justiça, as condições e os critérios para o reconhecimento da gratuidade da justiça. E encerramos com esse tema palpitante, que é o interesse processual em matéria previdenciária, não é? As dificuldades encontradas pelas advogadas e pelos advogados para a propositura de ação de concessão, de revisão e de restabelecimento de benefício previdenciário. A próxima aula nós vamos retomar com um estudo de caso importante sobre benefícios acidentários, envolvendo auxílio acidente, competência ainda em matéria previdenciária e, na sequência, algumas considerações sobre a petição inicial nesse importante ramo do direito. Muito obrigado pela atenção e até a aula seguinte.